Vamos ver mais algumas exceções à vedação da alteração contratual lesiva. É o caso da transferência do trabalhador do horário de trabalho noturno para o diurno, com o fim do pagamento do adicional noturno. O que é o adicional noturno? O adicional noturno é o pagamento que é feito ao trabalhador de 20% do valor da hora de trabalho, em razão dele trabalhar no período da noite, de ordinário compreendido às 22 horas de um dia e às 5 horas da manhã do dia seguinte. Beleza? Esse é o sentido do adicional noturno. Além do adicional, tem também a hora noturna reduzida. Compreende-se que entre as 22 horas de um dia e as 5 horas da manhã do dia seguinte, se passaram 8 horas e não 7, por uma ficção jurídica da redução da jornada noturna. Tudo para beneficiar quem trabalha à noite. Bom, o adicional noturno e qualquer adicional tem natureza jurídica de salário-condição. Nós não vamos falar sobre esses detalhes porque o conteúdo não chega a isso. Mas qual é a natureza jurídica dos adicionais? Salário e condição. E o que significa dizer que a natureza jurídica dos adicionais são de salário e condição? Eles são pagos enquanto a condição que o pressupõe ser pago for existente. No momento que a condição que pressupõe o seu pagamento for inexistente, eles deixam de ser pagos. É isso, é simples, salário e condição. Não há direito adquirido a salário e condição. Ou você está nas condições que justificam o seu pagamento, ou você não está. Então, você trabalha em condições insalubres. Ótimo. Muda de função, vai para outro lugar da empresa, não tem condições insalubres, você não recebe o adicional de insalubridade. Mesma coisa, adicional de periculosidade. Adicional noturno. Você trabalha no período noturno, entre as 22 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte. Você ganha adicional noturno. Você sai do horário noturno e vai para o dia, para um horário diurno, fora das 22 às 5. Você deixa de receber o adicional noturno, o valor do adicional noturno. Mas aí tem um problema. Ora, se eu estou trabalhando à noite e recebendo adicional noturno, e o empregador chega e me transfere para o período diurno, eu vou trabalhar o mesmo número de horas, mas eu vou ter um salário no final do mês menor, nominalmente menor, porque eu vou deixar de receber o adicional noturno. E aí vem a questão. Nesses casos, essa reversão, essa alteração do trabalhador do trabalho noturno para o trabalho diurno, com perda do adicional, essa alteração do turno de trabalho do trabalhador, ela seria obstada pelo princípio da vedação da alteração contratual lesiva, já que ele está tendo um prejuízo salarial com essa mudança de horário? Seria o princípio da vedação da alteração contratual lesiva, seria um proibitivo da possibilidade do trabalhador ser revertido do horário noturno para o horário diurno? Pergunto para vocês. Dá para melhor, com certeza, que a gente ia mudar melhor, já estava bom. Diz que ia mudar para melhor, não estava muito bom, estava meio ruim também, estava ruim. Agora parece que piorou. Não há alteração contratual lesiva nesse caso. Não há alteração contratual lesiva e é um direito do empregador, o decorrente do seu ius variandi, organizar os sistemas de trabalho dentro da empresa. Então, ele pode tirar o trabalhador da noite, passar o trabalhador para o dia, com a perda do pagamento do adicional noturno. E perde por quê? Porque a natureza jurídica desse pagamento é de salário e condição. E se ela é de salário e condição, o cara só vai ter direito a receber esse pagamento se ele preencher a condição, que é o trabalho noturno. Se ele não trabalha à noite, se ele não preenche a condição, ele não tem esse direito. Perfeito? Esse é o sentido do salário do adicional noturno. E isso está pacificado na súmula 265 do TST. Esse entendimento já está pacificado na súmula 265 do TST. A transferência para o período diurno de trabalho implica a perda do direito do adicional noturno. Ou seja, mutatis mutandis, a transferência do período diurno de trabalho implica que o trabalhador perde o valor do seu adicional. Perfeito? Aí é o seguinte.
Nós vimos aqui algumas exceções ao princípio da alteração contratual lesiva. Sempre que houver uma alteração contratual decorrente do ius variandi, cuja essa alteração contratual implique em perda de algum adicional, isso não será causa de alteração contratual lesiva. Por quê? E por que entende-se que isso não é causa da alteração contratual lesiva? Porque a razão de existir o pagamento de adicionais está na seguinte consideração: o trabalhador está submetido a condições mais gravosas de trabalho. Por isso que é pago adicional. Todo adicional sobre-remunera uma condição de trabalho mais gravosa do que o trabalho ordinário. Então, eu trabalho numa função que tem risco de eu morrer a qualquer instante. Então, eu ganho adicional de periculosidade. Se explodir, radiação, rua, acidentes nas ruas movimentadas. Aí eu ganho adicional de periculosidade. Tá pegando fogo, bicho! Eu trabalho numa condição que a minha saúde pode potencialmente afetada o tempo todo. É poeira, é frio, é calor, é uma condição que macula a minha integridade física. E aí eu ganho adicional de insalubridade, em grau mínimo, médio ou máximo, mas eu ganho adicional de insalubridade. Eu trabalho numa função que eu tenho que ficar a noite toda acordado, e é muito mais gravoso para o corpo humano passar a noite acordado e dormir durante o dia do que seguir a ordem natural, que é ficar o dia acordado e dormir à noite. E aí eu ganho adicional noturno pelo trabalho mais gravoso. Então, quando há uma reversão de uma atividade gravosa para uma atividade normal, embora economicamente, financeiramente implique numa perda salarial, porque deixa de receber adicional, substancialmente em relação à vida e à dignidade do trabalhador está tendo um ganho. O trabalhador tem uma perda financeira, mas um ganho de vida, porque ele não trabalha mais com risco de vida, ele não trabalha mais em condição insalubre, com risco da saúde, ele não trabalha mais num horário que ninguém gosta de trabalhar, todo mundo gosta de dormir. Perfeito? Esse entendimento se aplica para todos os casos em que você tem uma alteração da função do trabalhador, cuja essa alteração tem como fundamento uma melhoria da sua condição de vida e trabalho. Não vai haver, nesse caso, vedação da alteração contratual lesiva. Tá bom? Sobretudo quando essa alteração, e prestem bem atenção nisso, sobretudo quando essa alteração é derivada do ius variandi. O empregador tem o direito de fazer uma alteração quando ele julgar necessário. Isso não se aplica para casos de desvio de finalidade. Quando o empregador, na verdade, ele faz aquela alteração para punir, para por via oblíqua prejudicar o trabalhador. Aí o desvio de finalidade nulifica o ato. Mas, ordinariamente, se é feito por uma questão administrativa, aí é outra questão. Na Academia Saperialdi, a cada vídeo, um tema novo de direito ou de outras áreas do conhecimento para você aprofundar nos seus estudos. E se você gostou desse vídeo, dá um joinha, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para ser notificado das próximas publicações e vem fazer parte conosco da Academia Saperialdi.